que temos nessa nova fase da Operação Overclean? Quem que é o alvo principal, Nath? Então, essa operação hoje teve como alvo de busca e apreensão 9 endereços do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. É um avanço em cima de uma investigação que já estava em andamento desde o ano passado, quando, numa fase anterior da Operação Overclean, foram alvos um assessor parlamentar do deputado e diversos empresários e pessoas ligadas ao esquema. Bom, aí retomando assim, como é que funcionava, né, esse esquema que é investigado pela Operação Overclean. É uma série de empresários ali e de assessores parlamentares e deputados que estariam envolvidos no desvio do dinheiro de emendas enviadas para municípios da Bahia e que iam parar em contratos públicos, onde a PF aponta que tem indícios de fraude nas contratações e havia ali o pagamento de propina para que as empresas ligadas a esse grupo fossem contratadas. Uma dessas pontas, né, da investigação, dos ramos da investigação, mostra que o assessor do deputado Félix Mendonça Júnior tinha um contato direto com o Evandro Baldino do Nascimento, que é um desses empresários, e o Marcelo Chaves, que é esse assessor, trocava diversas mensagens com o Evandro, falando em codinomes, né? A gente mostrou numa reportagem do UOL de outubro do ano passado quais eram esses codinomes, que falava em cadê minha calói, minha laplatita, eles usavam diversos sinônimos ali de dinheiro para falar de dinheiro e para cobrar, né? O Marcelo usava esses sinônimos para cobrar o Evandro desses pagamentos de propina. Nessa ocasião, no ano passado, a PF já tinha pedido uma busca e apreensão contra o deputado. Por quê? Nessas conversas entre o Evandro e o Marcelo, tinha ali momentos em que eles se referiam ao amigo, ao chefe, que a PF entendia que se referia ao deputado quando falava nesses nomes. E essas datas, né, dessas conversas, reuniões em que tem que pagar o amigo, tem que entregar o dinheiro para o amigo, essas reuniões coincidiam com datas em que o Félix Mendonça estava em Salvador. Isso foi considerado insuficiente no ano passado para justificar uma busca. A partir, porém, dessa busca do ano passado, foram coletados mais elementos mostrando que, de fato, teve, segundo a PF apontou agora, uma remessa de dinheiro vivo para o deputado nessas datas. Então, ele teria recebido propina, daí, segundo a PF, direta e indiretamente, ou seja, indiretamente através do seu assessor e diretamente através de uma entrega de dinheiro para ele próprio. Com base nesses elementos é que foi justificada a operação de hoje, que tem aí também bloqueio de valores envolvendo o Marcelo Chaves, que é esse assessor, e o Evandro, que é o empresário. Vocês contando os detalhes dessas conversas que vão entregando as informações, né, Nath? Só para a gente entender, então, já tinha acontecido uma outra fase da operação, agora complementando em torno desse deputado. Se você puder só contar um pouquinho para a gente sobre quem é ele, para colocarmos aqui no contexto da política, quem é o deputado federal Félix Mendonça Júnior? Sim, ele é um deputado do PDT, né, da Bahia, então ele é ligado ali ao governador, ele é ligado à esquerda no estado, e mostra, né, que esse esquema que é investigado pela Overclean, ele era pluripartidário, né, porque a gente teve ali o início das investigações mostrando diversos políticos ligados à União Brasil, e ao aprofundar as investigações, a PF encontrou indícios de participação de deputados também de outros partidos, incluindo o Félix, do PDT. Então, essa investigação ela já tinha mostrado ali no ano passado que tinha uma ligação, né, do assessor dele, e aí agora a gente avança sobre os indícios sobre o próprio deputado, e aí agora a PF vai concluir qual foi, assim, os elementos, né, de participação dele nesse esquema, porque ele direcionava emendas para 3 municípios, né, a gente está falando dos municípios de, deixa eu ler aqui na minha cola para eu não falar errado, nos municípios de Paratinga, Ibipitanga e Boquira. Né? E 2 desses prefeitos já tinham sido afastados e depois voltaram ao cargo no ano passado. Então, nesses municípios em que o deputado mandava dinheiro é que teriam acontecido esses desvios. Com certeza vamos ter mais informações, então, agora ao longo do dia para entender esse esquema que você bem explicou para a gente. Obrigada, viu? Bom trabalho. A gente volta a se falar. Obrigada. Um abraço.
Sakamoto, aproveitando para te perguntar, a gente que ontem falava da proporção das emendas no valor do orçamento, agora vendo mais uma vez a operação, entendendo os esquemas de desvio dentro deles, o que a gente pode ver dessa operação de hoje? Primeiro que a operação de hoje lembra que a questão das emendas parlamentares pode ser uma bomba atômica caindo no Congresso Nacional quando começar os julgamentos dos desvios dessa grana toda, agora no início do ano, num processo que está sob a relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Né? O que a gente vem colocando aqui é que as pessoas pegam só parte dos nossos discursos, você não fala de A, não fala de B. Então, qualquer marmota que está acompanhando o All News aqui no último ano, sabe que a gente bate na tecla de que a questão das emendas, se for bem investigado, vai pegar muita gente da direita, vai pegar muita gente da esquerda e, de sobremaneira, vai pegar o bolo do centrão. Tem centrão, tem direita, tem esquerda, junto a esse caso do PDT, tem investigado os deputados do União Brasil, como é o Elmar Nascimento, tem investigado deputados do PP, né? Tem isso só a pontinha de cima do iceberg que está flutuando nesse mar de rebosteio, né? Desde do governo Dilma Rousseff, líderes do Congresso Nacional têm sequestrado fatias cada vez maiores de grana do orçamento federal para que os deputados e senadores decidam sua destinação. Para além de todo o problema que isso significa, do problema de projeto de país, por exemplo, quando ganha um Bolsonaro, quando ganha um Lula, quando ganha qualquer semovente, ele tem um projeto de país para implementar e precisa de recursos para os projetos regionais ou nacionais. Só que acontece, quando está sequestrado pelo Congresso Nacional, decidindo boa parte dos recursos que irão para os ministérios, o que acontece é que você acaba atomizando. Então, ao invés de projetos integrados para o crescimento, para a melhoria coletiva da qualidade de vida, acaba sendo interesses paroquiais nos municípios, que são, em parte, importantes, mas não do jeito que está sendo feito. E o problema é que isso é a questão estrutural, mas na prática você tem outras questões. Os deputados e senadores, há muitos deputados e senadores enviando grana para suas bases, enviou grana dentro do âmbito do orçamento secreto, emendas PIX e todas essas coisas, que não precisava prestar conta, não estava claro quem tinha mandado. Na hora que bate isso lá na base, na melhor das hipóteses vai para um projeto que muitas vezes não tem controle externo, na pior das hipóteses vira caixa 2 ou para a eleição de vereador, prefeito, do próprio deputado e senador, ou vira coquetel de camarão nas férias deles, né? Então, o que acontece? Esse caso aqui, que a Natália muito diligentemente trouxe, diz respeito a um esquema em que o deputado enviaria grana para a base, teria um acordo com empresas, né, para serem contratados com dinheiro dessa emenda, e aí ele recebia de volta, e prefeitos recebiam de volta, prefeitos também, alguns deles do PT, aliados e alinhados ao governador do estado da Bahia. Então, o que acontece? O que isso está mostrando? Está mostrando o que a gente está repetindo aqui. Está mostrando que, quando investigados e se essa questão dos desvios de emendas parlamentares forem a fundo, é também outra bomba atômica estacionada nos corredores do Congresso Nacional, tal qual a do Banco Master. É muita gente que pode cair no meio disso. E não raro, Nath, esta é a razão apontada por especialistas para que o ministro Flávio Dino esteja tão na berlinda. Tem muita gente que está... Sabe toda aquela discussão, impeachment de ministro do Supremo? As pessoas acham que é por causa do Alexandre de Moraes, no caso do Bolsonaro, do julgamento. Não, isso aí é uma parte pequena, que é a parte do bolsonarismo raiz que quer. O grosso do Congresso Nacional adoraria poder bater o impeachment de ministro do Supremo por conta da atuação do Dino nas emendas parlamentares, que é para frear isso. E para terminar, o que o Congresso quer? Abocanhar cada vez uma parcela maior do orçamento, que gera um problema de política nacional, mas gera também esses desvios. Polícia Federal está certíssima, tem que baixar mesmo. E esta é, para terminar, uma das razões pelas quais tem muita gente querendo botar focinheira na Polícia Federal. Muita gente quer botar cabresto, focinheira na Polícia Federal para parar esse tipo de operação. Não pode.
a Polícia Federal precisa ter o fim, o Supremo precisa ter o fim, e esses julgamentos têm um potencial de rebosteio muito grande em 2026, Natália. Tá tudo muito bem amarrado, né, Sakamoto? Importante trazer esse destaque. A gente aproveita para já chamar aqui também nosso reforço do dia, Ronilson Pacheco, se somando ao time. Olá, Ronilson, bom dia. Nossa, que aesthetic, seu fundo. A estética tá colorida aí, Ronilson. Adorei. Que luxo, bom dia. Feliz ano novo. Bom dia, Natália. Feliz ano novo. É verdade, né? Já aconteceu tanta coisa que eu achei que nós já estivéssemos no meio do ano. Tô Mas até feliz naquele ano momento de novo me pra questionar vocês. se eu ainda dou feliz ano novo, né, para as pessoas, mas acho que por enquanto ainda Até dá. o carnaval pode dar. Ah, então tá liberado. Sakamoto liberou, tá liberado. Ronilson, sei que você estava se conectando aqui com a gente ainda, mas queria te dar esse bom dia já aproveitando para ter um insight inicial de 2026 seu aqui, uma vez que estávamos falando de investigações em torno de emenda, da quantidade de bombas que podem explodir esse ano em torno do Congresso Nacional, da política. O que a gente pode esperar para essas investigações, tendo como base essa operação também que vemos hoje em mais uma fase do Overclean? Seguindo no rastro aí do Sakamoto com relação às emendas parlamentares como sendo realmente uma grande bomba. Bom, a gente está dividindo ali as atenções com o Banco Master, que vai ser falado mais tarde, mas que pode ser uma grande bomba, né, para esse ano, no ano eleitoral, um ano extremamente complexo. E o Sakamoto está certíssimo, né? O Congresso, de uma maneira geral, quer dizer, é o tipo de bomba que vai da esquerda à direita, quer dizer, com perspectivas de uso das emendas parlamentares em contextos diferentes. Mas eu acho que tem muita gente nessa fila, tem muita gente fazendo, que sempre transformou as emendas parlamentares numa festa, e isso aumenta a hostilidade do Congresso com relação ao Dino, diante dessa missão de frear essa farra. Nós entramos num movimento não apenas pela falta de transparência, mas que realmente virou uma festa e sem controle. Os antigos laranjas, né? Eu acho, a gente tem falado como vários parlamentares, quer dizer, quando aconteceu com o Sóstenes imaginava que era uma perseguição muito específica, né, ao campo da direita, aquela que a gente considera a direita mais radical, um grande número de parlamentares do PL, é uma grande caça às bruxas a parlamentares da direita, e o que a gente está vendo as investigações avançando é que não é a gente vai vendo cada vez mais que essa investigação vai ficando supra-ideológica, né? Ela não é uma caça às bruxas à direita, mas é uma caça ao modus operandi, né? A uma festa que as emendas parlamentares sempre transformaram. Então, como se nós tivéssemos poucos elementos, né? Poucos ingredientes para esse ano tão complexo, tão competitivo, tão cheio de dramas na política brasileira, num ano eleitoral, a gente tem também a luta que se arrasta com relação às emendas parlamentares, que sempre fez a festa, né, de parlamentares, que sempre deu muito poder ao Congresso, sobretudo ao presidente da casa, e que agora vai ficando cada vez mais na berlinda, deixando um rastro para todos os lados e espectros ideológicos.